Momento de reflexão. Oremos ao Senhor. Gratos estamos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade que nos concede de novamente estarmos aqui, através das ondas do rádio, podemos falar da Tua palavra. Nos abençoe, nos ilumine, nos oriente através da Tua santa palavra, nós te pedimos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Hoje está um dia ensolarado aqui em São Paulo, capital, e gostaria de pedir mais uma vez ao Senhor que a luz de Sua gloriosa verdade resplandeça nas mentes e nos corações de você, meu querido e prezado ouvinte. Vamos para a segunda parte do tema que tratamos na semana passada, que é o que se deve saber sobre a doutrina da Trindade e os pioneiros adventistas. Semana passada havia mencionado um pouco a respeito da posição antitrinitária dos pioneiros adventistas no início desta obra e demonstramos também que igrejas que têm uma longa tradição na fé trinitária, igrejas essas que até o presente momento, a nível organizacional, são igrejas que creem na doutrina da Trindade, tiveram o dissabor, tiveram a amarga experiência de ter problemas com movimentos antitrinitários no meio deles. Igrejas tais como igrejas batistas e Assembleias de Deus, apesar de ter uma tradição trinitária, tiveram que amargar essa experiência no seio, no meio deles. Isto serve para ilustrar que nenhuma igreja está isenta de padecer das mesmas preocupações pelas quais a igreja adventista passou no início de sua organização e também passa nos dias atuais com movimentos antitrinitários que têm surgido no meio da igreja adventista do sétimo dia. Semana passada havíamos tratado de 6 questões pelos quais os pioneiros adventistas não aceitavam a doutrina da Trindade. Abordamos 3 delas e as outras 3 nós deixamos para hoje. Então agora passemos para as últimas 3 razões que fizeram com que os pioneiros adventistas não aceitassem a doutrina da Trindade naqueles dias, não esquecendo que eram 6 razões, 3 das quais foram tratadas na semana passada e hoje vamos tratar das últimas 3 razões. Vamos lá. No caso, a primeira razão na ordem seria, no caso aqui, seria a quarta, né? Temos o seguinte, eles afirmavam que o Deus sempre vivo e autoexistente não pode morrer. Claro, Deus é imortal, Deus tem vida nele mesmo. Sendo assim, então Cristo, como tendo existência própria como Deus, não poderia ter morrido no Calvário. Eles raciocinavam assim. E para concluir, eles imaginavam que se apenas a humanidade morreu, então o sacrifício de Cristo era meramente um sacrifício humano, inadequado, portanto, para a redenção. Eles não compreendiam que na cruz foi a humanidade de Jesus que morreu, e não a sua divindade. Porém, mesmo sabedores disto, eles argumentavam que, se foi assim, o sacrifício de Cristo era meramente um sacrifício humano e inadequado para a redenção. E aí topa no seguinte detalhe. Se foi apenas um sacrifício humano, outro humano poderia morrer, talvez no caso, não vamos entrar aqui na questão de que precisava ser, ter perfeição, ter pureza de caráter, como foi o caso de Cristo. Porque Cristo, o seu sacrifício foi inigualável. Por quê? Porque ele teve uma vida sem pecado. Ele mesmo um dia argumentou com os judeus que se era possível, se alguém tinha como convencer ele do pecado. Eles não compreendiam esse aspecto, os pioneiros naquele período. A Bíblia nos revela que Jesus se esvaziou de sua divindade. Isso nós encontramos no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7, onde consta: antes a si mesmo se esvaziou, note, antes a si mesmo se esvaziou, ou seja, Jesus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Outro motivo pelos quais os pioneiros mantinham uma posição antitrinitária estava baseado no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, que revela que Cristo é o princípio da criação de Deus. Era cogitado que ele deveria ter tido uma existência, mas hoje sabemos que a palavra princípio, que vem do grego ark, que também significa o principal, e no caso em questão, isso indica que Jesus é o principal causador da criação, pois a Bíblia revela que sem ele, nada do que foi feito existiria.
Leiamos o que consta no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 3. Lá temos: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A última questão, a sexta, nós temos um detalhe ali que haviam, ou seja, há expressões com respeito ao Espírito Santo que não podia adequadamente representá-lo como uma pessoa, tais como sendo derramado no coração, conforme nós temos no livro de Romanos 5, verso 5, e aquela citação que se encontra em Joel, capítulo 2, verso 28, que fala que nos últimos dias Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Claro que interpretando literalmente teríamos esse entendimento. Uma pessoa não pode ser derramada. Porém, essas expressões podiam ser vistas como uma linguagem figurada. Tem um exemplo para você. Certa ocasião me deparei com essa questão com um vizinho, testemunho de Jeová. Ele citou Joel 2,28 e argumentou que uma pessoa não pode ser derramada. Em Joel 2,28 nós temos: e acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Que resposta eu poderia dar adequadamente para esse meu vizinho, testemunho de Jeová? Respondi a ele com outro verso bíblico que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 29. Lá consta: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Depois perguntei a ele: então, Deus não é uma pessoa, é fogo, não é isso? Foi quando ele me respondeu: isso é linguagem figurada. Então contestei: o mesmo ocorre em Joel 2, verso 28, correto? Sendo assim, os pioneiros tinham uma visão tanto literal de passagens que, se fossem entendidas na sua forma simbólica ou figurada, o problema teria sido resolvido. Mas eu gostaria de voltar a você com um certo diálogo que mantive com certa pessoa que questionava a questão dos pioneiros. Lembro-me que naquela ocasião ele colocou sutilmente em dúvida o chamado profético de Ellen Goldwhite. Nessa ocasião ele novamente demonstrou que não havia realizado a pesquisa que deveria ter feito. Até acredito que se tivesse feito essa pesquisa de maneira cabal, não teria escrito o que escreveu. Ele afirmou que ela não falou nada, em contrário à crença dos pioneiros. Eu rebati afirmando que ela havia escrito no periódico da igreja, naquele período chamado Os Sinais dos Tempos, uma afirmação em defesa da divindade de Jesus. Claro que houve outras afirmações, porém no momento eu me lembrava apenas de uma, feita por ela sobre essa questão. Agora passemos às afirmações feitas pela mensageira do Senhor. Citarei o nome do documento, o dia, o mês e o ano em que se encontram essas afirmações. Isso é importante também que no nosso meio, infelizmente, o antitrinitarismo tem se levantado, tem irmãos que têm argumentado que os pioneiros morreram na crença antitrinitária e eles mantêm essas pessoas, criaram grupos, criaram denominações até, sustentando esse tipo de coisa, baseado no quê? Em teorias de conspiração e por aí vai. Ok? Eu quero mencionar aqui no periódico Os Sinais dos Tempos, de 27 de novembro de 1893, na página 54, no qual esse periódico revela que Cristo e o Pai são da mesma substância. Ou seja, a noção que os pioneiros tinham era que Jesus era inferior ao Pai. Eles criam que houve um tempo em que Jesus foi criado. Ou seja, Jesus não era da mesma substância do Pai. Essa era a crença dos pioneiros adventistas. Porém, quero que você preste muita atenção nesse escrito da senhora White, de 1893, em Sinais dos Tempos, de 27 de novembro, na página 54. Leiamos. Note, querido. Os judeus nunca antes tinham ouvido estas palavras de lábios humanos, e uma influência convincente assistiu-os, pois parecia que a divindade brilhou. Note, a divindade brilhou através da humanidade. Quando Jesus disse: eu e o Pai somos um, as palavras de Cristo estavam cheias de profundo significado quando ele apresenta a alegação de que
Ele e o Pai eram da mesma substância, possuindo os mesmos atributos. Ou seja, se Deus o Pai é Deus e tem atributos de Deus que é onipotente, onisciente, onipresente e eterno sem princípio, a senhora White defende esse ponto, afirmando o quê? Que o Pai e Jesus eram da mesma substância. Quero repetir, Sinais dos Tempos, de 27 de novembro de 1893, na página 54. Na Review and Herald de 8 de novembro de 1892, na página 690, Ellen White revela que Cristo possui os atributos de Deus. Leiamos. A única maneira pela qual a raça caída poderia ser restaurada foi através do dom de seu Filho, notemos, igual a si mesmo, possuindo os atributos de Deus, embora tão altamente exaltado, Cristo consentiu em assumir natureza humana, que ele pôde trabalhar em favor do homem e reconciliar com Deus seu desleal súdito. Quando o homem se rebelou, Cristo suplicou o seu mérito em seu favor e se tornou substituto do homem e sua garantia. Ele se comprometeu a combater os poderes das trevas em prol do homem e ele prevaleceu, conquistando o inimigo, derrotando o inimigo das almas e apresentando ao homem o cálice da salvação. Quero repetir. A única maneira pela qual a raça caída poderia ser restaurada foi através do dom de seu Filho, igual a si mesmo, ou seja, igual a Deus, possuindo os atributos de Deus. Repetindo, está na Review and Herald de 8 de novembro de 1892, na página 690. Na Review and Herald de 5 de abril de 1906, na página 8, notemos, Ellen White faleceu em 1915. Eu quero ler agora a Review and Herald de 5 de abril de 1906, na página 8, no qual ela revela que Jesus, o Cristo, é Deus no mais alto sentido. Leiamos. O mundo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E sem ele nada do que foi feito seria feito. Se Cristo fez todas as coisas, ele existia antes de todas as coisas. Notemos, se ele existia antes de todas as coisas, como é que Cristo pode ter sido criado? Porque esse era o ponto de vista que os pioneiros tinham. Então esses hoje que mantêm essa teoria, adventistas que mantêm essa teoria, se quer ser mesmo igual ao ponto de vista dos pioneiros, ele tem que fazer duas coisas. Ele tem que crer que Jesus é um ser criado e ele tem que ir de encontro ao que o Espírito de Profecia revela. Se Cristo fez todas as coisas, ele existia antes de todas as coisas. As palavras proferidas em relação a isso são tão decisivas que ninguém precisa ser deixado em dúvida. Cristo era Deus essencialmente no sentido mais elevado. Ele estava com Deus desde a eternidade, Deus sobre todos, bendito para sempre. A luz e glória na verdade de que Cristo era um com o Pai antes que os fundamentos do mundo fossem lançados. Esta é a luz que brilha em lugar escuro, tornando-se resplandecente com a glória divina original. Notemos, a glória de Jesus é glória divina original, não é derivada. Esta verdade infinitamente misteriosa em si mesmo explica outras verdades misteriosas de uma outra forma inexplicável, ao mesmo tempo que está guardada na luz inacessível e incompreensível. Em Sinais dos Tempos, de 3 de maio de 1899, na página 2, o Espírito de Profecia nos revela que Jeová é o nome de Cristo. Leiamos. Jeová é o nome dado a Cristo. Eis que Deus é a minha salvação, escreveu o profeta Isaías. Eu confiarei e não temerei. Notemos, Deus é a minha salvação. De quem está se referindo aqui? A Jesus? Ao Cristo? Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e meu canto. Ele se tornou a minha salvação. Portanto, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, e naquele dia direis, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, declarareis os seus feitos entre o povo, farei menção de que seu nome é exaltado. Em que dia deve ser esta canção cantada na terra de Judá?
Temos uma cidade forte, a salvação que Deus pôs por muros e baluartes. Abrir-se-vos-ás a porta, que a nação justa que guarda a verdade pode entrar. Pode entrar dentro, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiar-vos sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é eterna força. Mas esse Senhor Deus, que é Jeová, o Espírito de profecia revela que é o Cristo. Agora, em Sinais dos Tempos, de 19 de junho de 1901, o Espírito de profecia revela que no céu há a cooperação dos três poderes, Pai, Filho e Espírito Santo. Leiamos. Nossa santificação é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o cumprimento da aliança que Deus fez com aqueles que se comprometem com Ele para estar com Ele, com seu Filho e com seu Espírito em santa comunhão. Você já nasceu de novo? Tem você se tornado novo ser em Cristo Jesus? Então, cooperando com as três grandes potências do céu que estão trabalhando em seu benefício, fazendo isto, você vai revelar ao mundo os princípios da retidão. Diante do que foi colocado, podemos afirmar que Ellen Goldwhite ficou calada com respeito ao assunto tão importante? Não seria por demais afirmar que James White ou Tiago White foi um ferrenho inimigo da doutrina da Trindade. No periódico The Day Star, de 24 de janeiro de 1846, logo na primeira página, ele afirma algo muito interessante sobre o Senhor Jesus. Tome nota. Ele chama a crença de que Jesus é Deus como não escriturística, ou seja, não embasada na Bíblia. Lá ele afirma o velho e não escriturístico credo trinitário, a saber que Jesus é o Deus eterno. Porém, em 1876 ele escreveu que os adventistas do sétimo dia sustentam a divindade de Cristo tão próximo como os trinitários, que nós aprendemos a não julgar aqui. Isso se encontra onde? Na Review and Herald de 12 de outubro de 1876. Um ano depois, ele declarou sua crença na igualdade do Filho com o Pai e condenou qualquer ideia como errônea, o qual fazia Cristo inferior ao Pai. E isso nós encontramos na Review and Herald de 29 de novembro de 1877. Para que não pare dúvidas, tenho em meu poder essa documentação. Bem, diante do que foi aqui exposto, afirmar que os pioneiros, em sua totalidade, permaneceram na condição de antitrinitários é uma inverdade. Temos registro de que Uriah Smith, infelizmente, manteve uma posição semi-ariana. Porém, se esses do nosso meio, que hoje criam movimentos, sou adventista histórico, porque eu creio na crença dos pioneiros, se essas pessoas soubessem o que realmente foi a crença dos pioneiros e o desenvolvimento dentro da doutrina, se calariam e tomariam uma atitude correta de acordo com a Bíblia e o Espírito de profecia. Optei em buscar essas informações em periódicos antigos, pois na atualidade alguns dentro da comunidade adventista têm se deixado iludir por teorias de conspiração do tipo que dizem que os escritos de Ellen White foram adulterados para se adequar à doutrina da Trindade. Aqueles que desejam obter maiores informações sobre o assunto é só solicitar em sites americanos que não têm nenhuma relação com a organização da igreja, que já que essas pessoas temem essa questão, vá atrás, procure, garimpe na internet. Claro que tem um custo, não é de graça, e poderá constatar que muito do que se fala de adulteração não passa de boato. E eu defendo que aqueles pertencentes à comunhão adventista e que não querem ser enganados com respeito a esse tema, deverão cavar fundo e prestar esse favor a si mesmos. E mais que imediatamente, deve adquirir esses documentos, porque dizer que foi adulterado é fácil, difícil é mostrar a documentação que comprove, pois o que tenho visto são apenas citações da posição adventista no período em que a predominância antitrinitária era muito grande, que vai de 1846 a 1888. Porém, faço o desafio, que se comprove que durante a fase que vai de 1898 a 1913, eu gostaria que mostrasse a documentação, se a documentação era predominantemente antitrinitária. Isso não se mostra. Só mostra aquele período. Ninguém mostra o período de transição que houve dentro da história da igreja. Em 1892, a Pacific Press, uma editora adventista, lançou um panfleto intitulado A Doutrina Bíblica da Trindade de Samuel Spear.
Note, 1892, percebam o ano. Esse panfleto corrigia dois conceitos equivocados prevalecentes da doutrina da Trindade, mostrando que ela não é um sistema de triteísmo, ou seja, a doutrina de três deuses, mas é a doutrina de um Deus subsistindo e agindo em três pessoas, com a qualificação de que o termo pessoa, quando usado numa relação, não deve ser compreendido em qualquer sentido, que o tornaria incompatível com a unidade da divindade. Aqui estamos em 4 pessoas. Temos aqui a presença do nosso irmão Demilson de Carvalho, irmão José Carlos. Temos aqui a presença do Alexandre e a minha. Somos em 4. Somos 4 pessoas. Somos seres distintos. Mas para poder se entender a Trindade é somente em termos humanos, irmãos. As Escrituras revelam, mas não explicam. Eu acredito que isso é um absurdo, uma arrogância, o homem querer entender a Deus. O camarada vai fazer um curso de medicina, 10 anos ou mais se aprimorando. O camarada faz um curso de direito, se forma, se torna bacharel, depois vai para o exame da ordem. Aí ele leva mais 7 anos se ele quiser ser um juiz. E mesmo assim, esse intrincado todo de leis, difícil de compreender, difícil de interpretar, não compreendemos a nível humano, ciência humana, e queremos entender a Deus. Aí depois começamos a inventar teoria, começamos a viajar, começamos a imaginar. Que deve ser assim que... É fácil, querido. Se mantenha no limite que a Bíblia lhe deu. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto. Para que você quer entender isso? É a questão de querer entender. Como é que Jesus ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias fedendo ali, morto? Como é que Jesus fez isso daí? Não sei. Como é que Jesus andou em cima das águas? Também não sei. Como é que Jesus curou o aleijado? Também não sei explicar cientificamente. E agora o povo quer entender a Deus. Não entende as obras de Deus e quer entender o próprio Deus. Não entende o universo feito pelas mãos de Deus e quer entender a Trindade. Sabemos que nessa época a negação da Trindade ainda era muito forte na igreja, mas isso não evitou que esse panfleto fosse publicado. E detalhe, o autor dele, Samuel Speer, não era adventista. Acredito que ficou por claro o suficiente e que para desmantelarmos as duas acusações maliciosas infundadas de que os pioneiros permaneceram antitrinitarianos, eu acredito que esses pontos já bastam. E 2, a insinuação velada de que a dificuldade em entender a Trindade na sua inteireza não é dificuldade só da igreja adventista. E ninguém nunca vai poder explicar isso daí. Vamos agora nos debruçar em outra questão. Então, meu irmão, antes de concluir, entrar na questão de marcação de datas, você que está se deixando seduzir por teorias antitrinitárias no nosso meio, irmão, coloque o juízo no lugar, irmão. Vá pesquisar. Não vá beber de águas turvas, de cisternas rotas que não retêm águas. Abandone essa heresia, irmão. Foi abandonada por nós quando a luz veio, há muito tempo atrás. Você quer abraçar agora uma questão dessa, pensando que está restaurando a posição dos pioneiros. Pioneiros eram homens falhos, irmãos. Eram homens que aprenderam. Você quer se comportar igual alguns protestantes que dizem que tem que guardar o domingo porque os supostos pais da igreja haviam ensinado isso e isso? Você quer cair no mesmo erro desse? Você quer cair em credos? Se apegar a essas coisas? Vamos agora nos debruçar em outra questão que já vimos tratada aqui sobre a marcação de datas. Foi aqui falado com farta documentação, que eu já falei isso em outra ocasião aqui, que Miller não foi o primeiro e não foi o último que marcou uma data para a volta de Jesus. Passemos então às provas, mas antes de tudo convém rechaçar uma falácia, o qual afirma que Miller é o pai do adventismo. Miller é o pai do adventismo, eu concordo, mas não é o pai do adventismo do sétimo dia. Os oponentes afirmam que Miller é o pai do adventismo. Isto dizem com o objetivo de dar a impressão de que os adventistas tiveram como um de seus fundadores alguém que marcou data para a volta de Jesus. Não seria demais afirmar que Miller não é o pai do adventismo. E quem insistir numa teoria desta está procedendo de maneira desonesta, leviana e maliciosa. E não merece confiança. As pessoas que assim fazem ou se esquecem ou fingem esquecer esta verdade. Primeiro, vamos aos fatos.
Miller era batista e recebeu licença de sua igreja batista para pregar no outono de 1833. E isto na qualidade de membro leigo. Queriam torná-lo pastor, mas ele declinou. Sabia disso, querido? Ele não queria isso, mas queriam torná-lo pastor. Eu até gostaria que Miller tivesse aceitado, José Carlos. O pai dele era pastor da igreja batista. Mas ele deveria ter aceitado. Queriam fazer ele pastor, ele deveria ter aceitado. Mas era um homem humilde, né? Essa licença, querido, ele recebeu da Igreja Batista de Cristo em Hampton e Whitehall. Esse documento certificava que Miller era membro regular de sua igreja. Vejamos esta citação extraída dessa licença, que eu vou ler Memórias de Guilherme Miller, de seu biógrafo, Sylvester Bliss, na página 109 de 1853. Irmão Miller tem desenvolvido seus dons, é lá o que consta. Tem devolvido seus dons conosco em expor as palavras da divina verdade em público e para alguns no passado, para aprovação e edificação da igreja. Dessa citação vemos que Miller tinha aprovação de sua igreja. A mensagem que ele pregava era chamada de divina verdade e que essa mensagem era para a edificação da igreja. Em outras palavras, a mensagem da volta de Jesus para 1843 era a mensagem que ele pregava. E essa mensagem que hoje condenam era considerada como divina verdade, num documento da Igreja Batista. E essa mensagem, ela edificava a igreja. Miller começou a pregar essa divina mensagem em 1831. E ninguém reclamou, muito pelo contrário, era dito que sua mensagem edificava a igreja. Onde Miller realizava suas conferências? Com certeza não eram igrejas adventistas do sétimo dia, mas eram igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, congregacionais, em auditórios alugados. Segundo suas memórias, eu vou citar exemplos apenas, Deus abriu as portas para Miller em igrejas protestantes em Cornwall, Edison, Sheringham, Bridgeport, Middletown, Osaka, Moriah, Excess, Chambly, Plattsburgh, Morristown, Canton, Potsdam e em numerosos outros lugares. A título de exemplo, em 15 de janeiro de 1839, o senhor Seth Mann, de Randolph, Massachusetts, fez o seguinte convite a Miller. Notemos 15 de janeiro de 1839 e Miller pregava que Jesus iria voltar em 1843. Era essa a mensagem dele. E abriu as portas para ele pregar essa mensagem. Essa mesma mensagem que hoje condenam. Eu queria entender a coerência desses homens que atacam Miller hoje. Quero ler agora. Olha lá. A citação de Seth Mann. Eu e muitos de nossos amigos batistas e pedobatistas desejamos que você venha pregar para nós. Em Randolph, Massachusetts, ele começou sua primeira conferência em 21 de abril deste ano. Ele terminou essa conferência no dia 28 de abril e, sem perder tempo, no dia 29 ele começou uma nova conferência em Stoughton, de 29 de abril a 6 de maio. Mas não para por aí, tem mais. Em Brighton, em 7 a 8 de maio. Em West Randolph, de 9 a 13 de maio. E em julho deste ano, o reverendo Charles Pitbod, sob voto unânime de sua igreja, convidou Miller novamente para repetir sua conferência sobre a volta de Jesus em 1843 em Randolph. Isso é apenas uma minúscula menção da obra de Miller. Agora, irmãos, eu quero adiantar algumas coisas, mas semana que vem eu vou retomar o assunto. Eu gostaria aqui de relembrá-lo que essas informações dos nossos pioneiros, se isso foi fornecido a você, foi porque nós fornecemos. Nós, como não temos rabo preso, não temos telhado de vidro, não temos problema nenhum em revelar nossa história. Não somos testemunhos de Jeová que escamoteia a história deles e depois são envergonhados quando é descoberta a verdade. Também não somos os mormons que escamoteiam o adultério, os problemas de falsificação de dinheiro de Joseph Smith. Nossa história é um livro aberto. Pode ir em nossas livrarias e comprar à vontade. Após essas considerações, podemos afirmar com segurança que o uso do termo adventista foi usado a primeira vez por Miller. Então, por isso que ele é chamado de adventista. Semana que vem eu vou fornecer a informação. Agora é o seguinte. Diante de tais fatos, podemos honestamente lançar sobre a Igreja Adventista do sétimo dia a alcunha de marcadores de data no momento da história em que eles não existiam?
Agora eu não sei por qual motivo os apologistas que temos por aí se esquivam desse fato, que era e é de conhecimento de todos que estudam a história dos movimentos religiosos. Será que é vergonha? Se for, não deveriam, pois Miller, apesar do seu malogro na interpretação do que realmente ocorreu em 22 de outubro de 1844, era um homem de Deus. Na semana passada mencionei que aquilo que se sabe sobre o antitrinitarianismo dos pioneiros adventistas no início da obra foi revelado por nós. Se foi dado crédito a essa informação, também deve-se dar crédito quando o livro de George Knight, o mesmo livro de onde se colheram a informação sobre a posição dos pioneiros sobre a Trindade, diz que Miller foi usado apenas para trazer conversos para a igreja. Se eu dou crédito a George Knight, eu devo dar crédito também quando ele diz que as igrejas protestantes usaram Miller. E eu quero ler isso para você. Está na página 47 e 48 do livro Em Busca de Identidade. Lá diz: o ingênuo Miller havia pensado que tanto o clero como os membros da igreja aceitariam alegremente suas descobertas, logo que vissem as evidências bíblicas. Esse entusiasmo inicial, embora levemente sufocado, pareceu até certo ponto encontrar validade durante toda a década de 1830, quando cada vez mais igrejas de denominações protestantes abriram suas portas para a pregação de Miller. Ele, porém, não compreendeu que a grande maioria não estava muito interessada em seu ensino peculiar sobre a segunda vinda, mas na oportunidade de trazer o quê? De trazer novos conversos para encher as igrejas. Somente pouco a pouco é que Miller compreendeu que o estavam usando para aquele propósito. A própria natureza de sua mensagem, contudo, tornou essa compreensão inevitável. Em Busca de Identidade, páginas 47 e 48. Perceberam, usaram, depois pura e simplesmente descartaram, mas hoje chamam aquele que encheu as igrejas protestantes daquele período de falso profeta, fazendeiro ignorante e letrado. Interessante, pois naquela época era uma bajulação atrás da outra, ou então um fingimento atrás do outro, papel nada honroso para quem se diz cristão. Usam, depois jogam fora e lançam calúnias, denigram o caráter e maculam a honra e a imagem de um homem. Pergunto, se você fosse membro de uma igreja essa que você ajudou a crescer no número de membros, evangelizando, pregando, entregando folhetos, orando com os doentes, visitando hospitais, exortando os irmãos nos lares, e soubesse que a liderança de sua igreja te está chamando de ignorante, falso profeta, iletrado e analfabeto, pergunto, você permaneceria nessa igreja? Provavelmente não, mas o humilde servo de Deus, Guilherme Miller, morreu na qualidade de cristão batista. Como não temos mais tempo, no próximo final de semana iremos falar sobre Miller e a marcação de datas e sobre o juízo investigativo. Oremos ao Senhor. Querido Pai, gratos estamos a Ti por esse momento que nos tem dado essa oportunidade de esclarecer, Senhor, que a luz do Teu Evangelho, que a luz da Tua verdade possa dissipar as trevas, Senhor, possa espancar os ensinos errôneos, eu te peço. Em nome de Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Meditem nisso sinceros, ok? Eu sou Marcos Alves e esse é o seu programa Verdade para o Tempo do Fim. Muito obrigado e fiquem com Deus.